Gente, acho que vocês vão dar uma estranhadinha, né? Que deu uma paradinha aí no meio, deu uma travadinha. Deixa eu falar o que aconteceu. Vou ser bem sincero com vocês. Estou eu gravando aqui essa videoaula, aí meu telefone tocou, eu vi, eu quis silenciar, fiquei eu fui para silenciar o telefone, estava na dúvida se aparecia alguma coisa aqui. E ao invés de pausar o vídeo, eu finalizei o vídeo. Ó, professor cabeçudo, né? E aí o que acontece? Eu estou dividindo essa unidade em dois vídeos. Pode ser que o William, pedir para o William lá da faculdade tentar unir os dois vídeos em um só. Se ele conseguir, legal. Então vocês desconsiderem isso que eu estou falando. Se não, estou abrindo então a segunda parte do vídeo que trata sobre o acordo de não persecução penal. Bom, dizia eu até então que da transação penal, né, da composição civil que surge na Lei 9.099 de 95, né, interessante, feita entre o ofensor e o ofendido. Depois da transação penal feita com o Ministério Público, aí entre o Ministério Público e o ofensor, e também a possibilidade da suspensão condicional do processo. Olha só que interessante. Ainda tem mais uma possibilidade de não se ter condenação. Então, olha o legislador afastando o máximo possível a prisão de quem pratica um ilícito de menor potencial ofensivo, uma infração de menor potencial ofensivo. Crimes, né, cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos e também contravenções penais. Pois bem, depois, olha a evolução. Nós temos, com a Lei 9.807 de 99, a colaboração premiada como acordo, que é uma possibilidade, né, de se ter aí uma redução de pena significativa em havendo a colaboração premiada. Depois nós temos a Lei 12.850 de 2013, né, procedimento consensual como meio especial de obtenção de provas para o enfrentamento de organizações criminosas e crimes transacionais, transnacionais. Outra possibilidade também, né, como medida criminal, política criminal, visando aí ampliar a atuação do direito penal, bom, oferecendo benefícios em troca daqueles que colaborassem, de alguma forma. Lei 12.846 de 2013, possibilitando-se formalizar acordos de leniência em matéria anticorrupção, lei anticorrupção empresarial. Bem interessante, até gravei uma aula com o pessoal da FACIC, da FASC, né, no final do semestre passado, ou no começo desse, não me recordo muito bem, falando sobre a leniência, sobre os acordos de leniência, que é a possibilidade de se ter reparação em havendo ilícitos relacionados à ordem tributária, muito interessante. Lei 13.129 de 2015 e a Lei 13.140 de 2015, isso. Possibilidade de autocomposição e da arbitragem pela administração pública em harmonia com a principiologia do Código de Processo Civil. Olha aí já uma coisa mais moderna, tratando com a administração pública, aqueles crimes do colarinho branco, e aí vai. E, por fim, agora, em 2019, a Lei 13.964, que nós conhecemos como pacote anticrime, que insere o acordo de não persecução penal. Então, há um consenso que ganhou espaço, né, no processo civil, com a Lei 8.078 de 90, que está relacionada aqui ao Código de Defesa do Consumidor, né, a formalização através do Ministério Público de termos de ajustamento de conduta, né, solução para conflitos e direitos individuais indisponíveis, coletivos, difusos, solução de conflitos por meios extrajudiciais. Criou-se então o chamado TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Isso é muito comum e agora está se expandindo muito com a administração pública. O que acontece? O Ministério Público, antes de iniciar sua persecução penal, ele oferece a possibilidade de se formar um acordo, de se reparar um equívoco, de se modificar uma postura, e aí então se faz esse procedimento, se evita então uma ação penal. Excelente. Então veja, são todas medidas de política criminal que visam soluções, né, outras que não a aplicação de uma pena, de uma sanção penal, ou até mesmo evitando o custo de um processo. Então vamos lá ao que interessa. Antes do pacote anticrimes,
havia uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, a resolução número 181 de 2017, que em seu artigo 18 já trazia o que hoje nós temos aí como teor do artigo 28A do Código de Processo Penal. Então, o acordo de não persecução penal, ele é anterior ao pacote anticrimes, ele foi institucionalizado, ele entrou aí no Código de Processo Penal a partir de 2020, né, a vigência inicial desse instituto. Porém, ele já existia anteriormente, mas estava lá como resolução e era muito pouco difundido, né? Eu confesso que até eu, professor de penal atuante, desconhecia, né? Depois eu ouvi falar tal, mas na época, vamos lá, se eu ouvi falar sobre isso aqui foi em 2018, 2019, é a resolução de 2017, até 2019, para ser mais sincero, né? Pois bem, então, quase inexistente na maior parte dos crimes, por que eu não conheci? Porque tratava de crimes contra a ordem tributária e contra a administração pública. Não tinha esse caráter geral, como tem hoje, após a sua codificação no Código de Processo Penal. Pois bem, gente, qualquer coisa que a gente vai estudar em matéria penal, eu sempre disse isso para vocês, quero relembrar agora. Nós trabalhamos da seguinte forma: tudo que o professor fala vem primeiro da lei, depois doutrina e jurisprudência. Sua vida profissional vai ser o quê? Sempre lei, doutrina e jurisprudência. Sempre. Então, o que nós vamos fazer a vida toda no direito? Fato, valor e norma. Teoria tridimensional do direito penal, de Miguel Reale. Primeira coisa, então, teve notícia dos fatos, agora vamos verificar a norma. E eu recomendo firmemente a vocês que sempre busquem atualizar seu arcabouço legal, que você tem de legislação no seu escritório, para não perder qualquer modificação legislativa. Então, daí a importância de sempre ler a lei. E ler a lei seca, do jeito que ela está aqui. Inclusive, para exame de ordem, é muito bom ter a leitura seca, da lei seca. Até um dia eu estava falando isso na biblioteca, um professor do curso de engenharia falou assim, um aluno me perguntou: professor, o que o senhor acha que eu devo fazer? Eu falei: a lei seca. Aí o professor de engenharia falou assim: professor, essa lei seca é legal, tá pegando esse negócio, né? Não pode beber e dirigir não, né? Eu falei assim, dei uma disfarçadinha com ele, mas eu estava falando de outra coisa, estava falando da lei sem nenhum comentário, só o artigo puro e simples da lei, é isso que a gente tem, né, por lei seca. Também existe, lógico, a lei seca que versa sobre beber e dirigir. Bom, ótimo. Vamos lá, dito isso, artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento, e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos, e o Ministério Público poderá, até deixei grifado aí para vocês, né, grifo nosso, propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativamente e alternativamente. Importante, vamos ler esse caput de novo, mas agora a gente já sabe o teor dele, vamos ler o caput de maneira mais detida. Olha, vamos lá. Não sendo caso de arquivamento. Então, se for caso de arquivamento, não tem que se discutir acordo de não persecução penal. Caso de arquivamento é o seguinte: está provado que não há materialidade ou não há indício de autoria. Então, deve, né, o inquérito ser arquivado. Não sendo o caso, tendo investigado o confessado formal e circunstancialmente a prática do crime. Vamos lá. Primeiro, olha essa palavrinha aí, ó, investigado. Isso mostra o quê? Que não dá se já estiver lá no processo. É investigado. Até eu espero que nenhum promotor esteja assistindo, né, e que tenha a ideia de que investigado não é indiciado. Então, pode-se ter a impressão de que é antes do ato formal do chamado indiciamento. E olha, muitas vezes, a prática a gente vê o sujeito ser indiciado antes de prestar depoimento. Eu já vi acontecer, né? E se isso acontece, você chega lá para ouvir: doutor, a doutora falou que já vai indiciar, viu? Vou louco, mas sem ouvi-lo, vai fazer o indiciamento já. Falei: caramba, não dá nem a chance do cara confessar. Então, tomara que no promotor esteja ouvindo. Não se apegue aí a essa expressão. Eu vou entender como sendo investigado se ainda tem inquérito em curso. Bom, aí aquele meu medo inicial que eu já falei na primeira parte. E se
O cara não fala nada, vai pensar um pouquinho, depois ele, agora eu quero falar, quero confessar, ele volta lá, mas já está indiciado. Será que vai poder? Acordo de não persecução penal? É tudo muito novo, não tem bibliografia. Eu que sou curioso, estou prestando atenção, né? Sou estudioso do assunto, estou vendo aqui uma expressão que me chama atenção. Tá bom? Vamos lá, seguindo então. Ele tem que ter confessado formal e materialmente. Formal, de que forma? Não pode ser igual, eu fico bobo de ver na televisão, me dá raiva, se percebe pelo meu tom de voz, que eu fico bravo. Quando eu vejo que... aconteceu agora recentemente, né? Eu vi o caso daquele cara que está sendo acusado de ter estuprado a menina de 10 anos lá que engravidou. Numa entrevista, o delegado falou assim, ele confessou informalmente para os policiais. Independente do monstro que ele é. Estou pegando só o aspecto processual. Confessou informalmente para os policiais, mas negou no interrogatório. Pô, confessar informalmente nada para mim é a mesma coisa. Qual é o valor probatório de uma confissão informal? Né? Então eu tenho que confiar na pessoa que, ele me confidenciou, né? Tá, é um elemento, mas eu ainda entendo muito tênue, muito tênue. Então eu detesto esse. Então para esse caso aqui não vale. Mas uma prova de que eu não devo dar tanta relevância à confissão informal, porque para se ter acordo de não persecução penal, a confissão tem que ser formal. Então tá aí, formal é o quê? Formalizado, dentro de... pôr no papel, né? Preto no branco, como diziam os antigos, né? Pois bem, então, formal e circunstancialmente. O que é circunstancialmente? O cara tem que explicar tudo, dar detalhes. Não é simplesmente foi eu que fiz e é isso aí. Não dá. Tem que ser tem que dar circunstâncias. Bom? Joia. Então, a prática da infração penal. Agora, olha a outra ressalva aqui. Sem violência ou grave ameaça. Não pode haver violência, não pode ser tipo penal que contenha violência ou grave ameaça à pessoa. Bom? E com pena inferior a 4 anos. Isso eu achei muito legal. Para concurso, para prova, para vida, presta atenção nisso. Normalmente, o que a gente está acostumado com os benefícios penais? Cuja pena máxima não ultrapassa. Pena máxima. Aqui, é pena mínima, não inferior a 4 anos. Legal isso, hein? Presta atenção. Então aumentou muito o rol de possibilidades. Lógico, não pode ter violência grave ameaça à pessoa. A gente vai ver mais adiante que existem outras restrições, mas aqui a primeira delas, a primeira barreirinha está aqui, que é o crime, a pena não inferior a 4 anos. E aí o Ministério Público esse poderá é questionário, como eu já disse anteriormente, porque eu entendo tratar-se de direito subjetivo do réu, não pode ser negada a possibilidade de se preencher os requisitos, não pode ficar assim num critério tão subjetivo, a ponto de o Ministério Público poder ou não. Poderá, entendo que vai ter uma partezinha agora que vai explicar mais ou menos esse poderá. Propor acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Esse poderá, na minha opinião, está relacionado a isso. A um juízo que o promotor fará, olha só, que coisa subjetiva, né? De que é caso ou não, se for aplicado o acordo, se vai ser suficiente para atender a reprovação e prevenção da prática do crime. Então fica a critério dele. Subjetivo demais, na minha opinião. Então, daí, preenchidos os requisitos. Isso aqui ainda vai dar muita discussão, gente. É muito novo. Tudo que eu estou falando aqui são conclusões que eu estou tirando de uma análise, né? Lógico, né? As divergências são recebidas, porém, ainda falta bibliografia, falta jurisprudência sobre o assunto. Bom, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa ou alternativamente. Ou seja, cumulativa pode colocar mais de uma, alternativa pode ser essa ou aquela. Interpretação gramatical. Bem, seguindo. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Então, se houver possibilidade de reparar o dano ou restituir a coisa, né, faça. Se não, não pode, então não tem como obrigar, vamos passar para a próxima. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Mais uma vez, o subjetivismo. Quem vai fazer essa análise é o Ministério Público. Se aqueles bens ou aqueles direitos são provenientes da prática do ilícito. Prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito
diminuída de 1 a 2/3 em local indicado pelo juiz de execução na forma do artigo 46 do Código Penal. Perceba, embora não haja aqui uma sentença, uma coisa interessante, quem vai cuidar depois de celebrado o acordo e homologado pelo juiz de primeiro grau, passa-se então, abre-se então um procedimento de execução. E quem toma conta disso é o juiz das execuções penais. Olha que interessante, não tem processo, é procedimento, mas quem vai administrar agora é o juiz das execuções penais. Uma curiosidade, vamos ver como é que isso aí vai ficar na prática. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal. A entidade pública ou interesse social a ser indicada pelo juiz da execução que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Bom, então, normalmente a gente está com uma ideia aqui do que? De crimes contra a administração pública, de lesão ao patrimônio público, de dano ao erário. Porém, existe a possibilidade da vítima ser, por exemplo, uma empresa privada. No caso dos meus clientes que eu falei, a fraude atingiu uma empresa privada. Então, seria o caso de, sem dúvida nenhuma, reparação do dano a ela. Bom, então, olha que coisa interessante. Antes, eu diria para o meu cliente, você vai responder criminalmente, mas há a possibilidade da empresa tomar conhecimento desse procedimento criminal e ingressar com uma ação civil visando a reparação. Aqui, ele fazendo um acordo já sabe que vai ter que indenizar, vai ter que pagar o que vai ter que devolver. Então, o que é isso? O espírito da lei aqui é reparar o dano quanto antes, é trazer esse sentimento de justiça mesmo, que dá a cada um aquilo que é seu de direito. Bom, seguindo, cumprir por prazo determinado ou outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Tá aí, mais subjetivismo. Né? Vai ficar a critério do Ministério Público decidir. Parágrafo 1º. Eu até agora já escrevi subjetivismo, porque eu não aguento tanto subjetivismo, né? Tanto que fica na mão do Ministério Público. Para propor, para a aferição de pena mínima combinada ao delito, a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição de penas aplicáveis ao caso concreto. Mais uma vez, né, algo que se você tivesse num processo, você discutiria. Cabe ou não a incidência da causa de aumento de pena? E se cabe, em qual percentual? Em 1/3? Em 2/3? Assim como na causa de diminuição. Um exemplo clássico da tentativa. Vai reduzir em quanto? Em tentativa. O promotor que vai decidir. É o promotor aqui, então, se colocando no papel de juiz para poder mensurar e ver se ele oferece ou não. Reitero, tudo isso é muito questionável, muito discutível, vai ser objeto de muita discussão nos tribunais no futuro e análise da doutrina. Bom, quer fazer TCC sobre isso? Tem bastante matéria, mas olha o quanto que tem de discussão, de lacunas a serem preenchidas que nós não temos bibliografia. Bom, parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Se for cabível transação penal, de competência do juizado especial criminais, nos termos da lei. Lógico, porque é mais benéfico. Então, se tiver a possibilidade, juizado, não se fala em acordo de não persecução penal. Se o investigado for reincidente, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta habitual. For reincidente, documentalmente é fácil de provar, só ver lá se ele tem reincidência. O problema é o seguinte, e esse que indique que a conduta dele indique conduta criminal habitual, como que se prova isso? Reiterada ou profissional, excesso, se insignificantes, reiterada ou profissional. Então, quem que vai fazer esse juízo? Cadê a prova disso? É o promotor que vai olhar lá e vai dizer, né, se chegar ao conhecimento dele. Digamos, muita gente é investigada, né, se põe todo mundo no mesmo balaio e depois se verifica que a pessoa não tem participação nenhuma. Mas aí você tem vários inquéritos, tá aqui, promotor barrando o acordo de não persecução penal por entender que o sujeito tem habitualidade. E às vezes você vai lá, no final das contas, ver que não houve participação nenhuma. Foi só colocado no mesmo balaio. E aí já é tarde. Exceto ser insignificantes as infrações penais pretéritas. Então ainda existe a chance de que, mesmo sendo reincidente, as infrações penais pretéritas, passadas, sejam insignificantes e o sujeito possa ter direito. Olha que interessante. Vamos ler de novo? Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta habitual, reiterada ou profissional, exceto se
insignificantes das infrações penais, repara uma coisa, interpretação gramatical. Se o investigado for reincidente, ou se houver elementos probatórios, agora que indiquem a conduta habitual. E esse exceto? O exceto está com relação a quê? Excetos significantes das infrações pretéritas está só para a conduta habitual ou também abrange os reincidentes? É uma dúvida. É uma dúvida. Não tem bibliografia para esclarecer no momento, mas aqui eu já considero uma dúvida. Bom, eu fazendo uma interpretação extensiva entendo também por reincidente, né? Agora, quem fizer uma interpretação restritiva, como eu acredito que vai ser a maioria que vai analisar o caso, né, vai considerar que é só com relação às condutas reiteradas de maneira habitual. Bom, direito penal não é ciência exata. Ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Olha que interessante. Aqui, então, não pode ser reincidente, não pode ter usufruído de qualquer desses benefícios penais, como não só o acordo de não persecução penal, mas também de transação penal ou suspensão condicional do processo. Ou seja, tem que ser ficha branca para ter direito a acordo de não persecução penal. Interessante isso, né? Isso não é muito difundido, não. Até então, o pessoal presta atenção no que não pode, nos próximos 5 anos, repetir este benefício. Mas no caso aqui, vai além. Também transação penal, suspensão condicional do processo. E composição civil? Composição civil pode. Composição civil, quantas você quiser fazer, pode ser feitas. Não há sequer registro que possa impedir novo benefício. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor, está aí uma limitação de ordem objetiva. Não tem nem o que discutir. É isso daí e pronto. Bom. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado por membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Por escrito já está repetindo o formal lá do caput. Beleza. Agora, olha lá. Será firmado. Quem que vai assinar? Então vai ser o Ministério Público, o investigado e vai ter que ter um defensor. Lógico que tem que ter um defensor. Então, mais uma vez, a importância do defensor constituído, ou, né, se não for constituído pela defensoria, que seja, mas que se tenha um defensor ainda na fase do inquérito. Não existia antes a obrigação. Ainda não há. Mas agora veja, para fazer um acordo de não persecução penal, existe essa necessidade. Para a homologação de acordo de não persecução penal, será realizada a audiência, na qual o juiz deverá verificar sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado, na presença de seu defensor e sua legalidade. Estão vendo? Estamos tratando no parágrafo 3º e no parágrafo 4º das formalidades. Vai ter que ter uma audiência. Então, primeiro, o promotor vai pegar o inquérito. Esse é caso, eu entendo que é caso de acordo de não persecução penal. Vai determinar a intimação do investigado. Estou usando a expressão que é usada na lei. O investigado vai ter que constituir advogado, se não puder fazê-lo, que a defensoria o faça, seja nomeado um. Não fala nada aqui de defensoria, estou imaginando que, né, em razão de ser um direito subjetivo do réu, tenha que haver essa nomeação. E aí, então, vai ser feita uma audiência, no qual o juiz vai verificar o quê? O que o juiz verifica? Os termos do acordo, se não são abusivos, e se há voluntariedade, se o sujeito está fazendo de boa vontade. Reparem que não há aqui a expressão espontaneidade. Aqui é voluntariedade. Então, ele faz se ele quiser, não quer dizer que a ideia foi dele. Bom, eu gosto sempre de deixar essas duas palavras bem grafadas em suas diferenças. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições expostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e de seu defensor. Olha só que coisa interessante. O juiz pode, então, vai fazer uma análise do que o promotor vai pedir. Que bom, para coibir os abusos, né, do Ministério Público. Eventuais abusos do Ministério Público. Quer dizer que ele sempre abusa. Quer dizer que eventualmente abusa e quando faz, merece realmente ser, né, observado. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que se inicie a execução perante o juiz da execução.
Então, o magistrado dito sentenciante, porque não vai ter sentença, o magistrado que vai homologar o acordo, ele vai concluir, depois desse procedimento, vai entregar ao Ministério Público e vai direcionar, por sua vez, ao juiz de execução, que, como eu já disse, é quem vai administrar o cumprimento dessas determinações. O juiz poderá recusar a homologação, uma outra hipótese, né, a proposta de não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Pois bem, a recusada a homologação, parágrafo 8º, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Repare, se for recusada a homologação, o que o juiz vai fazer? Devolve para o Ministério Público para que continue, então, esse por sua vez vai continuar nas investigações e vai determinar, vai solicitar à polícia que continue, e se ele já tiver elementos suficientes que comprovem a materialidade e indício suficiente de autoria, repare, prova da materialidade e indício de autoria, ele oferecerá a denúncia. E aí, oferecendo a denúncia, o juiz vai verificar se recebe ou não. Recebendo, começa o processo. Pode ser que o juiz não receba. Olha aí. Aí já vamos para uma outra vertente. Parágrafo 9º. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. O que eu disse do caso dos meus clientes que lesaram uma empresa privada? Se for firmado o acordo, a vítima vai tomar ciência. E tomando ciência, o que ela vai... Olha que coisa interessante. Mesmo que não gere a reparação, mesmo que não gere a reparação do dano imediato, vamos dizer por algum motivo, aquilo já vai ser uma prova para que possa ser usado pela empresa privada na área civil visando uma indenização. Bom, empresa ou pessoa física também. Parágrafo 10. Reparem, aprendeu isso no primeiro período. Vinha no parágrafo 9º, ordinal até o 9º. Chegou no 10, cardinal. Então não existe parágrafo 10º, hein? Presta atenção, você está saindo da faculdade já, meu amigo. Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juiz para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Olha que louco, estava com o juiz das execuções. Aí não cumpriu, o Ministério Público vai noticiar quem agora? O magistrado de primeiro grau. O juiz lá da vara, né? Ou o magistrado, entre aspas, sentenciante. Pois bem, parágrafo 10. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. Olha que interessante. A gente vai rever daqui a pouquinho, planejei aqui uma tabelinha para a gente rever esses benefícios penais. Então, tentou o acordo de não persecução penal, não deu certo, o sujeito não cumpriu, ofereceu a denúncia. Olha que coisa interessante. O juiz recebeu a denúncia, começa então o processo. O promotor é obrigado a analisar a possibilidade de oferecimento de suspensão condicional do processo. Porém, se mediante determinadas condições que ele vai cumprir, e que inclusive se coincidem com as que estão determinadas no acordo de não persecução penal, pode, de acordo com o parágrafo 11, o promotor deixar de oferecê-las em razão de quê? Olha, excelência, ele já não cumpriu lá atrás, não acredito que ele vai cumprir aqui. Está aqui, previsão legal no parágrafo 11. Mas olha que interessante, aqui eu vou chamar a atenção, porque eu tenho uma palavra aqui, do tempo, a palavra que contém aqui uma possibilidade. O descumprimento do acordo de persecução penal pelo investigado também poderá, significa o quê? Não quer dizer que se ele não cumpriu lá, não pode ser oferecido a suspensão condicional do processo. Então pode o promotor, mesmo que o sujeito não tenha cumprido, oferecer. Mas agora sem dúvida nenhuma, fica uma questão subjetiva. O promotor é que decide se pode ou não. Mas não há vedação, ele pode. Então o papel do advogado, tentar convencer o promotor a dar mais uma oportunidade para o sujeito. Como eu já consegui. Vou explicar. O cliente meu tinha que cumprir, não cumpriu. Aí, nossa, gente, triste. Por
uma deficiência cognitiva dele, ele não entendeu, não ficou claro para ele, né? Não era meu cliente na época, por isso ele descumpriu, ele me contratou depois. Aí eu bati no gabinete do promotor, expliquei para ele: ó, doutor, ele não fez isso por isso, por aquilo outro, tal, expliquei direitinho. Olha, ele tem uma deficiência, o senhor pode ver que ele tem uma limitação, o senhor pode conversar com ele, o senhor já vai sentir só de conversar. Pedi para o senhor dar uma outra oportunidade para ele. E agora sim, bem orientado, eu tenho certeza que ele vai cumprir. Se ele não cumprir, segue o processo. Aí o promotor falou: olha, doutor, tendo em vista, né, o promotor me conhece, sabe que eu sou uma pessoa séria, tendo em vista que trata-se do senhor, tendo em vista que o senhor esclareceu, não vou nem conversar com ele, vou dar uma outra oportunidade para ele confiando no senhor. Pessoal, obrigado, doutor. Faremos jus à sua confiança. E foi feito, e ele cumpriu direitinho. Resolveu o problema. Um processo a menos para o judiciário, um encarcerado a menos. Então, é um lucro muito grande. Parágrafo 12. Né? A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão da certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º desse artigo. Ou seja, aquele registro para que o sujeito fique 5 anos sem fazê-lo. Olha que coisa interessante. Isso aqui significa o quê? Não gera reincidência. Importante isso. E antes o que eu dizia? Confessou, já era, vai ser condenado, vai ser considerado reincidente. Agora o que eu posso dizer? Mesmo confessando, você ainda tem a possibilidade de continuar a ser considerado primário. Confessou que praticou o crime, ainda pode ser considerado primário, se der tudo certo aqui no acordo de não persecução penal. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz competente decretará a extinção da punibilidade. Aqui no parágrafo 13 você tem a natureza jurídica do Instituto. Qual a natureza jurídica do acordo de não persecução penal? Ser uma causa extintiva da punibilidade. Se for para concurso, está no PA. Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 desse código. Eu até tinha dito anteriormente aqui, recurso. Mas olha aqui, eu nunca vi um negócio desse, né? Não tem doutrina, não tem jurisprudência, não tem nada a respeito, tá tudo muito recente. O que eu vou entender como remessa? O investigado poderá requerer remessa. Requerer remessa da negativa do promotor, vai recorrer, né? Vai solicitar, vai peticionar ao órgão superior do Ministério Público. No caso aqui, vai ter que se socorrer de quem? Do Procurador-Geral de Justiça. Bom, ótimo. Vamos esperar para ver como é que fica. E aí, até aqui menciona o artigo 28. Então, eu, por cautela, coloquei o artigo 28 aqui. Vamos ler. Lembrando que nós estávamos lendo o artigo 28A. O ordenado arquivamento do inquérito policial ou quaisquer dos elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade e encaminhará os autos à instância de revisão ministerial para homologação na forma da lei. É um indicativo de que vai para a Procuradoria. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter-se à revisão de instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Repara uma coisa, aqui estabelece-se um prazo. Se a vítima ou representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial. E ali a gente está falando do quê? No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer remessa dos autos ao órgão superior. Como eu pensei? Tem a natureza de um recurso. E todo recurso implica em quê? Em prazo. O recurso não fica de eterno, tem um prazo. Aonde então que eu, por analogia, estou buscando esse prazo? Nesses 30 dias aqui. Atenção então. Negou acordo de não persecução penal, eu, advogado, correria antes dos 30 dias e faria a remessa, iria solicitar a remessa dos autos da matéria ao órgão competente, no caso a instância superior, Procurador-Geral de Justiça. Bom, Procuradoria-Geral de Justiça. Pois bem, doutores, findo isso, antes de encerrar, uma comparação. Temos aqui então uma tabelinha em que eu coloquei 4 benefícios comuns, né, quando possíveis. Nós temos aqui o acordo de não persecução penal,
o ANPP, previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. A transação penal, que está prevista lá no artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Nem coloquei composição civil aqui, porque é desnecessário, né? Vamos seguir aos acordos entre o Ministério Público e o réu, no caso, ou investigado, ou indiciado, ou denunciado, dependendo de cada circunstância aqui, né? Suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, e a suspensão condicional da pena, que é o que nós conhecemos também por sursi. Sursi, hein? Não fala sursis não, que eu fico bravo, né? Artigo 77 do Código Penal. Então vamos comparar. O acordo de não persecução penal, ele é celebrado antes do processo. Ele é cumprido, e sendo cumprido vai gerar extinção da pena, extinção da punibilidade. E pode ser feito em pena menor, pena mínima inferior a 4 anos. Pena mínima inferior a 4 anos, olha que interessante, não é a máxima, é a mínima. E o sujeito não pode ser reincidente em nenhum dos benefícios que aqui estão. Muito menos em condenação. Se não pode benefício, imagina a condenação. E aqui nós estamos diante não de um processo, mas de um procedimento. Por quê? O processo só começa quando se recebe denúncia. E aqui, então, sabemos, não gera reincidência. Apenas aquela limitação de 5 anos. Mesma coisa que acontece com a transação penal, que vocês já conhecem, que é aplicada no juizado especial para as infrações de menor potencial ofensivo. Ok? Eu escrevi crimes aqui, vou até mudar. Crimes não, põe infrações. Conserta o avião em voo, professor. Infrações. Infrações diferentes de crime. Bom, por quê? Porque se eu deixar só crime aí, não pego a contravenção penal. Beleza, isso aqui é procedimento, não gera reincidência, a mesma coisa, né? Natureza jurídica, extinção da punibilidade, da mesma forma, e fica só aquela proibição nos próximos 5 anos, único registro, para que não se faça outro. Ok. Agora começa a coisa a ficar diferente, pode ver que já está até meio grifado de vermelho ali, que já começou a ficar diferente. Suspensão condicional do processo. Perceba, limitação muito estreita, artigo 89 da Lei 9.099. Cuja pena mínima até 1 ano. Lógico, se o sujeito não quis fazer a transação penal, vai ter agora a chance, não quis fazer o acordo de não persecução penal, vai ter a chance agora de fazer o quê? De fazer um acordo de suspensão condicional do processo. Diferença, aqui o juiz recebe o processo e suspende o feito. Nas duas primeiras hipóteses anteriores aí, você pode dizer, eu nunca fui processado. Porque não tinha processo. A partir de agora, se aceitou a suspensão condicional do processo, não pode mais dizer que nunca foi processado, porque já tem processo. Na prática, mesma coisa, não gera reincidência. Ele não vai poder fazer outro desse. Limitações. No entanto, vai fazer que é um benefício significativo que o sujeito deixe de receber a pena. Cara, quase 20 anos de advocacia, eu só vi alguém fazer isso uma vez. Porque foi cabeçudo, não quis fazer transação penal. Acabou fazendo suspensão condicional do processo. Antes, podia ter dito, nunca fui processado. Agora, tem que dizer, já fui processado, mas não fui julgado. O que isso significa? Não teve sentença. Houve aqui sentença que analisou o mérito. No caso, sim, porque tem uma sentença que vai homologar a extinção da punibilidade do agente. Bom, e a pior das hipóteses, a pior das melhores hipóteses, né? Aqui são todas boas hipóteses, mas a pior das melhores hipóteses está na suspensão condicional da pena, que é o artigo 77 do Código Penal, que é o sursi. Penas não superiores a 2 anos podem ser suspensas por um período de 2 a 4 anos se o sujeito não for residente de crime doloso, exceto na pena de multa. Se ele for condenado por multa, então pode fazer sursi. Ok. Circunstância judicial favorável, então análise subjetiva do juiz, tem que ser favoráveis. Incabível a substituição da pena do artigo 44. Se puder substituir, comutar a pena melhor do que a suspensão condicional, melhor do que o sursi. Consequência, aqui eu tenho condenação. Olha, nos 2 primeiros, nunca fui processado. No terceiro, já fui processado, mas não fui julgado, não teve sentença, não teve decisão, não foi analisado o mérito. Aqui, fui condenado, mas não cumpri pena. Por quê? Tive a pena suspensa. Bom, viram as diferenças? Joia. Doutores, antes de ir embora, da sua telinha. Atividade dessa semana é um relatório de acordo. Olha lá o relatório de acordo, leia direitinho, faça de acordo com as instruções que está na nossa primeira videoaula. Bom,
Um grande abraço a vocês. Até a próxima. Ficou longo, tá dividido até em duas talvez, ou em uma, não sei, mas é bom para você. Presta atenção. Grande abraço, gente. E vou ver se eu posto também no YouTube essas videoaulas que eu achei que ficaram bem legaisinhas. Grande abraço, gente. Até a próxima.